Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 23 de novembro de 2025, vamos ver através do tarô o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal com as runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí um assunto, uma questão pendente que vocês vão resolver essa semana e o baralho cigano vai trazer a orientação. E no final encerraremos com uma mensagem com o Olga. Vamos começar aqui primeiramente trazendo a mensagem para os signos, né? Através do tarô. Então, pedindo aqui o ancoramento das 9 hierarquias angelicais. Vamos pedindo que os anjos envolvam este tarô para que eles tragam, que a linha dos anjos tragam para essa semana a orientação pontual, né? Para a gente agir assim na linha correta, para ter atitudes mais assertivas. Então, vamos abrindo aí a mandala astrológica com o tarô. Colocando as cartas do tarô nas casas, né? Nos signos. Vamos ver aí. E agora nós vamos começar pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, saiu uma das cartas de corte, né, do tarô, a carta da justiça. Então, arianos, é o momento, né? Olha lá, quem que é a dama da justiça? Eu tenho a imagem aqui da dama da justiça. É uma mulher, né? Numa mão ela tem uma balança e na outra mão ela tem uma espada. Essa é a dama da justiça, né? Uma mão a balança, outra mão a espada. Então, o que os arianos têm que fazer? Usar essa balança, pesar essa situação, esta pessoa que eu estou convivendo, vale a pena conviver? Vale a pena ficar vivenciando esta situação? Se não vale, espada da justiça, corta. A justiça, ela é uma carta de mental, ela é 0 de coração. Então, uma semana de usar mais o quê? A racionalidade, a lógica, né? E cortar situações que estão realmente bagunçando, né? É uma carta que fala de honestidade. Essa semana, tudo que for importante, documente tudo que for importante, porque é uma carta de formalização, uma carta de pé no chão. Ela é a carta mais quadradinha do tarô, é a carta da ordem, da regra, da disciplina. No ditado popular, é colocar a ordem no galinheiro, mas para colocar a ordem no galinheiro, a gente às vezes tem que meter a espada. Então, ela não é uma carta I love you, sessão fofura. Ela tem que usar a cabeça, ela tem que ser fria, ela tem que ter o pé no chão para resolver as questões, e a palavra-chave é separação. Separa, corta o que bagunça. E é uma carta de visão muito real e de justiça, de honestidade. Então, vocês tendo assim uma visão muito real para cortar o que tem que cortar. E vamos agora para o pessoal de Touro. Vamos para os taurinos. Os taurinos, sai a carta 9, né? A carta do eremita. O número já vai dar uma dica para os taurinos. Vocês conseguem concluir as situações. Vocês conseguem fechar as situações, porém é uma carta de tempo do tarô, ela é lenta, né? Então, lentamente
vocês vão conseguindo uma carta de Saturno, lentamente, usar a sua sabedoria. O eremita, na realidade, ele representa no tarô o sábio. Então é vocês tendo que ter essa semana sabedoria, usando toda a sua bagagem de experiência para fechar ciclo. É uma carta de isolamento, então ela remete à meditação, à yoga, não é uma carta de comunicação, é ficar mais na sua e lentamente, devagarzinho, ir resolvendo os assuntos, né? Esse 9 do eremita, ele traz uma conclusão lenta, porém sólida. Uma carta de Saturno traz a solidez. Uma carta de Saturno traz a solidez, porém lentamente. Então, e é um momento de estudos, é uma carta que fala de estudos, de comprar livro, de curso. O eremita, ele representa o estudioso do tarô, né? E na parte prática do dia a dia, se ele é um estudioso, é uma carta extremamente analítica. Então, estude as situações, analise, não fale nada, não é um momento de se isolar um pouco. As respostas estão dentro de você, medite e com toda a sua bagagem de vida, porque o eremita, na realidade, representa toda a nossa experiência de vida. Para vocês concluírem as coisas, tem que usar essa experiência de vida, essa sabedoria, e não importa que demora um pouquinho, mas a coisa vai se solidificando. Então, um período de ter paciência, um passinho depois do outro, porque as coisas podem atrasar. E vamos para o pessoal de Gêmeos. Vamos para os geminianos, sai a carta número 4, né? A carta do imperador. Então, um período aí, geminianos, de se organizar, uma carta que pede organização e trazer pessoas prósperas. O imperador no tarô, ele representa o dinheiro, ele é o protetor material, né? Então, situações que tragam prosperidades. Eu não falo só de dinheiro e matéria, relacionamentos prósperos. Por exemplo, o imperador, ele é a carta dos bons contatos. Então, fala para se aproximar das boas pessoas, se aproximar de quem acrescente. E um período, é um líder, é um período que os geminianos têm que se colocar de uma forma inteligente, de uma forma estratégica. Então, esse 4 para vocês trazem situações mais sólidas, mais fixas, com prosperidade, com gente ajudando e de se posicionar, né? Então, uma carta extremamente positiva, que é uma carta da moral e ética, que oficializa a relação também com a justiça. O imperador oficializa a relação. Então, uma carta extremamente positiva, mas pede esse 4, né? Pede o equilíbrio. E vamos para o pessoal de Câncer, vamos para os cancerianos. Os cancerianos, sai a carta número 15, que é a carta do diabo. Cancerianos, cuidado com vícios, cuidado com compulsões, cuidado com excessos, cuidado com luxúria. O diabo é tudo isso. Ele é yang demais, né? E tem que fazer sua proteção espiritual, porque pode ter pessoas, situações enganosas, pessoas traiçoeiras. Então tem que tomar cuidado para não ficar preso, amarrado à ilusão. O diabo é uma carta de prisão. Prisão é uma situação fantasiosa. O diabo é a cilada, é a armadilha. Então, o que eu indico quando sai o diabo, né? Faça suas proteções espirituais, tome seus banhos de erva, trabalhe essa semana com o Arcanjo Miguel, que ele não tem o diabo lá, ele não está com o pé em cima da cabeça do diabo. Invoca a espada de Arcanjo Miguel, que a espada de Arcanjo Miguel abra meus caminhos, cortando inimigos visíveis e invisíveis, cortando injustiças, né? E aí depois da espada que abriu e cortou, você invoca o escudo, que o escudo de Arcanjo Miguel proteja, na frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima e embaixo. Que o escudo de Arcanjo Miguel forme uma grande cúpula de proteção, tá? Então trabalha com a espiritualidade e cuidado para não ficar preso a armadilhas, né? Pessoas traiçoeiras, pessoas egoístas, pessoas arrogantes. Então pode estar uma semana mais tensa, que vocês, se dedicando mais à espiritualidade, deixa ela mais leve, né? Cuidado com os vícios, né? Com as compulsões, com os excessos. E vamos agora para o pessoal de Leão. Vamos para os leoninos. Para os leoninos sai a carta número 3, que é a carta da Imperatriz.
A imperatriz, no ciclo evolutivo do tarô, é o trabalho do tarô. Então, leoninos, é a carta do mão na massa, trabalhe, mas a imperatriz ela trabalha com praticidade, então trabalhar com praticidade, tem uma tendência de crescimento, porque é um número 3, então traz o crescimento, traz ideias criativas, pede para se sociabilizar, pede para se aproximar dos bons contatos, para se colocar, né? A imperatriz também como imperador, né, que tira aqui os geminianos, tem uma mensagem bem parecida com o imperador. Se coloque de uma maneira inteligente. A imperatriz ela traz a fertilidade. A imperatriz ela é a grande mãe terrena do tarô, né? Ela é regida por Vênus, então traz esse momento de aparecer os bons contatos, de se aproximar de pessoas boas e de trabalhar realmente para crescer. Esse 3 fala dessas ideias criativas, de sociabilizar para crescer. E é uma carta que também, como imperador, né, que os geminianos tiram, a imperatriz, que os leoninos tiram, traz esse momento de oficialização de relações, né? Uma carta extremamente fértil e positiva. E vamos agora para o pessoal de Virgem. Vamos para os virginianos. Os virginianos, sai a carta da roda da fortuna, uma carta de muito movimento, que o destino traz sorte, né? O destino traz oportunidades inesperadas, né, para vocês transformarem as coisas a seu favor, e traz um momento, uma semana de mudança. Porém, toda mudança causa um período de instabilidade, é uma roda, uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Então, como agir nesses momentos de mudança que causam instabilidade? Qual é a dica da roda? Se centra, haja como se você fosse um telespectador. Para quê? Para fazer a roda girar para o lado que você quer, para fazer a mudança ser a seu favor. Então traz a sorte, traz o movimento do destino, é um início transformador aonde a coisa vira. E ela também fala para trabalhar rapidamente, com praticidade, como a imperatriz, que tiram os leoninos. A palavra-chave da roda também é praticidade. Na realidade é pegar toda a sua experiência, toda a sabedoria, tudo que você estudou e aprendeu e colocar em prática para movimentar. É uma carta de evolução. E vamos lá, vamos para o pessoal de Libra. Vamos para os librianos, sai a carta da temperança. É essencial para os librianos essa semana ter um equilíbrio emocional, né? Nem o ódio, nem a paixão, que são sentimentos extremos. Nem 8, nem 80. Vocês têm que ter dentro do peito uma paz interior, uma tranquilidade interior para as coisas fluírem naturalmente, com calma. A palavra-chave da temperança é fluidez, né? Calmaria, continuidade. Então, as coisas, por exemplo, projetos que estão se iniciando, provavelmente vão dar continuidade. Então, a temperança, ela equilibra o que está desequilibrado, né? Então, ela traz um momento de equilíbrio, principalmente emocional. É uma carta alquímica que traz essa transformação benéfica. É uma carta que fala de acordos emocionais, né? Então, uma carta extremamente positiva, né? Que tem uma proteção dos anjos. Então, os librianos essa semana têm a proteção da linha angelical para ter essa paz interior, para dar a continuidade nos projetos e fazer acordos, principalmente em questões emocionais. E vamos para o pessoal de Escorpião. Os escorpianos, sai a carta número 13 do tarô, a carta da morte. O número já vai dar uma dica. O 13, 1 mais 3, vai dar um 4. Organizar. Como que essa semana os escorpianos vão organizar, usar esse 4, cortando, limpando. A morte é uma carta de corte, assim como os arianos tiram a justiça, que é uma carta de corte, a morte é uma carta de corte. A morte, ela dá uma mensagem muito pontual para os escorpianos, né? Um período aí de uma mudança radical, e fala o seguinte, né? Você tem que mudar o seu padrão de comportamento para mudar
mudar as situações que não estão boas. Então a morte ela dá sempre essa mensagem. É loucura achar que vai estar fazendo sempre a mesma coisa, vai ter um resultado diferente. Não, se você fizer sempre a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então, muda o teu padrão de comportamento, o jeito de falar, o jeito de agir, para mudar o resultado. Então, é uma semana de transição para os escorpianos, com uma mudança radical que as coisas dependem de vocês. Tá? Então, se tem alguma coisa pendente, algum assunto pendente, alguma situação que não está boa, veja aquela situação de uma outra forma e mude o padrão de comportamento, tá? Então, traz esse momento de corte, de limpeza, que as coisas dependem só de você. E vamos para o pessoal de Sagitário, vamos para os sagitarianos, sai a outra carta de corte, olha lá, saem as 3 cartas de corte aqui na mandala, a torre, né? Então, os arianos tiram a justiça, os escorpianos tiram a morte e os sagitarianos tiram a torre. A torre é uma carta do imprevisto. Então, qual é a dica para vocês, sagitarianos? É uma semana que tem que ter jogo de cintura, porque a palavra-chave da torre é o caso fortuito, a força maior, é o imprevisto. Tá? Então, não pode ficar muito no quadradinho. Tem que ter o plano A e o plano B. Não deu certo o plano A? Opa, vamos para o plano B. E trabalhar com aceitação, porque não é coisa que você planeja tirar. É o destino levando. Então tem que aceitar que o destino levou aquilo. É uma carta que traz uma desconstrução das situações, traz uma demolição das situações, né? Então é um período que a casa caiu. Tem que aceitar que tem coisa que ir embora. E não adianta ficar muito a ferro e fogo no quadradinho, porque as coisas, né, os imprevistos acontecem e tem que saber lidar da melhor forma possível, né? Essa carta chama a torre ou a casa de Deus. Então olha o nome da carta, a casa de Deus. Vem de cima, né? Não é você que planeja. A gente compara a torre, né, com aquela história da Torre de Babel, né? Então as coisas vão destruindo e você vai tendo que ter o jogo de cintura. Precisa desconstruir algumas coisas e aceitar que tem coisa que não está sólida, que tem que ir embora, né? E vamos para o pessoal de Capricórnio, vamos para os capricornianos. Para os capricornianos, sai a carta número 1, né? Sai a carta do mago. O mago traz abertura. O mago é o número 1. Inserir na rotina coisas novas, se atualizar, se modernizar, mostrar as suas habilidades. O mago pede para isso, para mostrar as habilidades. E o mago é uma carta de extrema comunicação, porque o mago é regido por Mercúrio. Então, a conversa, o diálogo é essencial essa semana e ele é o vendedor do baralho, é uma carta comercial. Então, faça o seu marketing pessoal, mostre as suas habilidades através do diálogo e do convencimento, né? Vocês convencendo as pessoas. E espiritualmente, né, não precisa nem falar, o nome da carta já diz tudo, o mago. Então os magos de luz trazendo aí habilidade ao falar, para convencer, para iniciar, para se atualizar, uma carta de ação. Busque a modernidade, busque mostrar as suas habilidades, busque vender o seu peixe. E vamos para o pessoal de Aquário, vamos para os aquarianos. Os aquarianos, sai a carta do Papa, uma carta de grande proteção espiritual para que vocês realmente consigam mudar o que vocês desejam mudar. Eu falo a palavrinha mudança porque é um número 5 e 5 na numerologia pitagórica é mudança. Então traz um período de mudança com acordo, com conciliação. O Papa formaliza relações, o Papa traz o apaziguamento de situações constrangedoras. Ele é o especialista do tarô, então os especialistas, as pessoas que têm o conhecimento. O Papa é uma das cartas da moral e ética, né? Aliás, saem todas as cartas aqui da moral e ética, né? Quem tiram as cartas da moral e ética? Os arianos tiram a justiça, né? Os geminianos tiram o imperador.
A imperatriz, os leoninos tiram e agora o papa, os aquarianos. Saem todas as cartas da moral e ética e todas as cartas de corte também, né? Aqui, ó, sai para os arianos a justiça, que é uma carta de corte. Para os escorpianos sai a morte, né, que é uma carta de corte. E para os sagitarianos uma carta de corte também. Todas as cartas da moral e ética e todas as cartas de corte, de limpeza essa semana. Então, aquarianos, o Papa traz as bênçãos para vocês movimentarem, traz acordo, traz oficialização, é tudo de bom o Papa aí, tá? E vamos para o último signo da roda zodiacal, Áries. Peixes, os piscianos. Os piscianos, que é o último signo da roda zodiacal, traz a lua, né? A lua, o que vocês têm que cuidar essa semana, piscianos? Da parte emocional, da parte psicológica. A lua é uma carta que fala do quê? Dos nossos traumas do passado, das nossas dores. Então, trabalhar, mexer lá na ferida, vocês com vocês mesmos, né? Mexer lá, todos nós temos dores e traumas do passado. Então, fazer emocionalmente um flashback, internamente limpando os dores, traumas, é a carta do perdão. Se perdoar, perdoar o outro internamente. A lua é uma carta de família. Então, as questões familiares vêm à tona para serem resolvidas, né? E na parte prática, no dia a dia, qual o aconselhamento da lua para essa semana para os piscianos? É usar a sensibilidade para enxergar as coisas além do que estão demonstrando, porque às vezes as pessoas ou situações podem estar obscuras, as situações podem estar instáveis, a pessoa está ali falando, mas ela por trás ela não é o que ela pensa. Então é usar, piscianos, a magia da sensibilidade, da emotividade para enxergar além do que estão te mostrando, porque o que estão te mostrando às vezes não é o real. A palavra-chave da lua é segredos, mistérios, oculto, a lua é a carta da máscara. Então, piscianos, a dica é uma semana mais zen, é uma semana que vocês têm que ficar mais reservados, observar. Se a coisa estiver instável, não estiver caro, não entre, né? Espere a instabilidade passar. E agora, vamos lá. Vamos para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano novo pessoal, tá? Com as runas, pedindo o ancoramento de Odin, o Pai Supremo das runas, e todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas. Vamos lá. Odin envolvendo as runas para dar a mensagem para os aniversariantes dessa semana. Olha, sai a runa número 25. A runa de Odin. A palavra-chave é destino. É a runa em branco. É a runa do destino, é a runa de Odin. Essa runa chama destino, né? Então a runa 25, que é a runa em branco, fala tudo que vocês vão vivenciar aí, de bom e de ruim, é para o seu aprendizado. Odin fala assim: olha, o seu livro ainda está em branco. Eu não preenchi as folhas, eu não sei os fatos que vão acontecer, mas fique tranquilo que eu vou te proteger, né? E fala para aceitar o destino, o que vem do destino. Então, a runa em branco fala exatamente isso. O Odin ali, né, no seu castelo, né, no seu trono, falando, as coisas ainda estão em branco, né? Então, aceite tudo que vier do destino, porque é para sua evolução. Então, Odin fala disso. Não apresse os fatos. Odin fala exatamente para vocês terem tranquilidade em resolverem as coisas, porque o plano espiritual de luz, né, traz a proteção para vocês, e tudo que é bom e ruim é para sua evolução. E agora, né, nós vamos para a pergunta mental. Mentalize uma questão, um assunto que vocês vão resolver essa semana, uma pendência objetiva, e Santa Saracali, através do baralho cigano e todo o povo do Oriente, vai ajudar vocês. Pensa numa questão objetiva, tá? Pensa numa questão direcionada, tá? E Santa Sara, com o baralho cigano, vai ajudar. O chicote.
O chicote é uma carta que fala de sacrifício e de castigo. Precisa ver se isso que vocês estão pensando vale a pena, tá? Porque o chicote amarra algumas situações. O chicote fala de coisas espirituais que estão presas. Então, para vocês conseguirem desamarrar esses nós, vocês têm que fazer ritualísticas espirituais, limpeza, oração, porque o chicote fala, tem alguma coisa no astral que está amarrando, que está dando um nó. Então, não é só o seu esforço, tem que ter, é um 11 que dá um 2. Peça ajuda espiritual para quem sabe fazer, limpeza. O 2 fala, sozinho não consegue, e fala da espiritualidade. Na parte prática, é questões amarradas, inflexíveis, pessoas inflexíveis que amarram. Então precisa ver se vale a pena, porque a palavra-chave é castigo, é a coisa não andando, né? Então precisa ver se vale a pena. Se vale, peça ajuda, faça a sua limpeza espiritual. Tá? Porque pode ter alguma coisa abalando isso aí espiritualmente, não deixando a coisa crescer, né? Dando um nó. E tudo que a gente abre tem que fechar. O tarô na mandala astrológica, ele abre muita energia. Então, nós vamos agora com o Ogam, né? Dar uma mensagem final, pedindo o ancoramento do deus celta Ogma, e todos os deuses celtas e todas as deusas celtas. Vamos lá. Vamos ver que árvore que sai. O 8, o azevinho. O azevinho fala, trabalhe com equilíbrio essa semana, nem 8 nem 80. O azevinho é o trabalho árduo. Trabalhe em cima dos seus projetos, porque a justiça vai pairar. O azevinho, ele fala de coisas equilibradas e justas. Se você realmente se dedicar ao seu projeto, se você trabalhar arduamente, com equilíbrio, nem 8 nem 80, o azevinho ele te traz uma transformação benéfica em situações ruins e a justiça é feita. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso 4 oráculos. Tarô, baralho cigano, runas e yoga. É uma consulta bem aprofundada que eu posso ajudar você em todos os setores da sua vida. E eu tenho trabalho complementar, que é a limpeza espiritual profunda, onde eu entro dentro do campo áurico, alinho todos os centros de força de corpos e potencializo os pedidos. Tá? A limpeza é um complemento. E para você que está fazendo aniversário, eu tenho um trabalho especial, que é um trabalho por escrito para descobrir na numerologia qual é o teu ano pessoal, porque vai dar o tom principal aí, tá? É um trabalho bem legal. E para você que quer aprender, eu sou oraculista profissional. Então eu dou curso de tarô, baralho cigano, runas e yoga, aula teórica, prática e de ética. Então, cursos oraculares profissionalizantes. Consulta oracular, limpeza espiritual profunda e ano pessoal através da numerologia, para marcar o atendimento é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir o número para marcar atendimento: 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais. Nós temos o canal no YouTube, o Facebook e o Instagram, que nós postamos logo cedo o calendário espiritual para você saber pontualmente a energia do dia e você se conectar com aquela energia. Tá? Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram para descobrir a energia do dia a dia, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, entre lá nas redes sociais para você saber a energia do dia. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.